gente vai conversar um pouquinho sobre cidadania e envelhecimento, tá? Fiquem bem à vontade, tirem dúvidas, aproveitem, que é bem a praia da Ana, né, Ana? Opa! À vontade. Pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Realmente é um tema que eu gosto muito de falar. Eu sou assistente social, a minha especialização é gerontologia. Então eu gosto muito de estudar a velhice, os velhos, as pessoas idosas, e daí as consequências do envelhecimento, né? A aposentadoria é uma delas. Mas eu vou pedir, antes da gente começar, que vocês sentem aqui um pouquinho mais perto, quem está aqui nessas cadeiras da frente, e eu gostaria que a gente se apresentasse, né? Eu falei um pouquinho quem eu sou, gostaria de ouvir o nome de vocês. Fiquem à vontade ou não para falar a idade, se já está se aposentando, se falta muito tempo, só para a gente se conhecer um pouquinho. Isso, vamos chegar mais perto. Quem quer começar então a apresentação? Eu sou a Silvani. Silvani. Eu tenho 54 anos. É criança. Criança. Eu posso até ser criança, mas realmente eu sei que eu quero me aposentar. Eu posso dar entrada no ano que vem, eu vou dar entrada no ano que vem. Eu trabalho na farmácia, no hospital de clínica da universidade. Tenho um filho. Ok. Tá com uma cara boa, parece que está animada para a aposentadoria. É isso mesmo. Quem mais? Eu sou Menusso, Menusso. funcionário da ProRH, 38 anos, aqui de Uel. Estou em fase em processo de aposentadoria, mas eu vou aguardar um pouquinho mais se acontecer um problema de família. Sim. Mas estou pensando de um ano que vem, em março, eu dar a entrada novamente para poder aí sim findar. Tudo bem. Quem mais? Esse canto primeiro, depois esse, pode ser? Então vamos lá. Sou a Márcia, trabalho no RH também, no Recursos Humanos, aqui da UEL, tenho 54 anos. Por enquanto, ainda não vou me aposentar. Pretendo ficar mais uns 2 anos. Eu quero vir trabalhar aqui, vocês estão com uma cara de bem mais nova, viu? Olha, vou trocar a prefeitura pela UEL. Quem mais? Uhum. Sim, importante. Ok. Bom, eu tenho quase 61 anos. Aí, ó. Também faço 37 anos de UEL. Solteira, desimpedida. Não estou pensando em me aposentar. Gosto dessa universidade, é a minha casa, é a minha vida. Eu gosto daqui enquanto tiver saúde. Claro que vou aposentar antes. Com essa cara de 45, com 61, tá muito bem. Mas eu pretendo me aposentar daqui uns 2 anos e meio. Uhum. Eu sou Idaci, trabalho no CCE, já faz 16 anos no mesmo centro. E tenho quase 66 anos. Não me aposentei, não tem tempo de casa. Eu já estava aposentada. Você? Eu sou Clemilda, tenho 50 anos, estou no CCE há 24 anos. Olha. Pretendo me aposentar. Logo, logo. Tá contando os dias, parece? Tá arriscando, fazendo os risquinhos lá. Meu nome é Ninger Marena, eu trabalho no Museu da UEL, Ai, que legal. já vai para 40 anos. Meu Deus. Vou fazer 69 anos em dezembro e o ano que vem quero descer. Digamos que uma boa parte da sua vida você passou aqui dentro. Cuidando de museus. Com essa cara, minha filha. Não, mas você tá bem, que isso? Todo mundo aqui falou? Então vamos para esse canto. A senhora Benedita. César, 25 anos. E quero aposentar. Quer aposentar. Quer muito. 63 anos. Obrigada. Vani, trabalho no César, na UEL, 21 anos, e fora já trabalhei 21, tenho 42 anos de trabalho. Meu Deus, muito Vou tempo. aposentar já de entrada, até devido às condições de saúde, e daí você sabe, né? Você não sabe, andar de ônibus, a gente passa por muita humilhação, porque
Porque você não pode ficar em pé e o pessoal novo pega Eu sei. no nosso lugar. Eu sei, Você sim. passa humilhação com jovens, um cobrador de ônibus, você tem que pegar autorização para sair, entrar pela porta da frente. Então, como eu ando em casa. Tá certo. E cuidar mais. Cuidar mais da saúde. Isso mesmo. Você? Eu sou Mara. sou docente do Departamento de Bioquímica, tenho 57 anos e faltam uns 3, 4 anos para eu me aposentar. E já está preparando, já está trilhando essa nova etapa, Mara. Com antecedência. Isso é legal. Pode ser. Sou Beatriz, trabalho no CCH e estou pensando, peço ou não tenho tanta certeza como todo mundo. Tá em dúvida. É importante não atropelar, vai passando pelo processo assim, do jeito que você está fazendo. Pensando, refletindo, daí você vai tomar a decisão certa na hora certa. Você? Sou Valdemir, trabalho no material, falta bastante tempo, mas eu gosto do tema, por isso que eu estou... Ah, que bom. Meu nome é Hudson. Vai se aposentar também, Hudson? Eu espero. Posso falar? Pode falar. Deixa eu ver mais alguém. Sou do Habitat, também tenho 38 anos que eu aqui, também estou quase aposentado. Tá quase aposentando, mais que gente que aposenta cedo. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Não tem problema. Se você quiser se apresentar... Eu sou o Boni, trabalho na ProEx, falta muito para poder. Muito. Me interessa muito, então. E ele que veio dar a palestra anterior sobre finanças. Ah, que legal. Que legal. Olá, boa tarde. Vocês vão participar da palestra também? Sim? Então, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem o nome de vocês. Meu nome é Antônio, eu trabalho na Planetoria. Ok. E você, o nome? Trabalha na? Ok. Pessoal, então, né, deu para eu ter uma ideia. Alguns querem se aposentar hoje, né? Daqui a pouco, outros estão pensando. E outros estão correndo atrás da papelada, da documentação, mas o mais importante, né, que eu quero parabenizar a Universidade Estadual de Londrina e vocês, essa questão de tanto a universidade quanto vocês se prepararem para este processo, porque a aposentadoria é uma nova etapa, ou um novo projeto, ou uma nova fase da vida da gente, né? E conforme a gente encara esse processo, ela pode acontecer de forma mais tranquila, ou ela pode ser muito tumultuada. Então, pensar nisso com antecedência, com clareza, com calma, planejar, já faz desse processo ser um processo mais calmo e mais tranquilo, né? Porque a gente lida aí com várias situações, né? Como que vai ser em casa, o que eu vou começar a fazer... Meu marido, sabe, eu sei ficar com meu marido em casa, sei lá, o dia todo. Os meus filhos, teve um pessoal no HU que falou, uma senhora, né, Raquel, eu nem sei como que vai ser eu e meu marido lá, o meu filho em casa. Então, assim, são coisas que passam pela cabeça da gente. Então, é bem legal participar, né, nós... dessa área do envelhecimento, de políticas para pessoas idosas, a gente acredita ser muito importante os programas de preparação para a aposentadoria. Quem chegou um pouquinho depois, eu sou a Ana Karina, sou assistente social e trabalho na Secretaria Municipal do Idoso, da Prefeitura de Londrina. Então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês de cidadania da pessoa idosa, porque quando nós falamos cidadania é um tema muito amplo, né? Todos nós somos cidadãos e daí envolvem todas as políticas, todos os direitos e todos os deveres. Então eu trouxe algumas colocações sobre a questão do envelhecimento da pessoa idosa. Eu sei que tem gente muito nova aqui, até nova de aparência, né? Mas acho que é importante a gente saber disso. A gente tem um pai, uma mãe que é idoso, um vizinho, uma tia, um parente. E que bom que estamos envelhecendo, pelo menos é assim que eu penso. Outro dia uma pessoa falou assim para mim, por que você fala coisas boas
sobre envelhecer. Eu não vejo nada de bom, porque envelhecer para mim é chegar perto da morte. É uma posição, né? E também está correto. Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais próximo a gente fica. Agora que a senhora foi um braço, o problema é que ela dá uns abraços gelados. Então, e esse abraço gelado não acontece só com o idoso. Então, não dá pra gente falar se a morte está mais perto de mim, ou de uma criança, ou de um adulto jovem. Então, eu acho que envelhecer, eu acredito muito que envelhecer ainda é uma coisa muito maravilhosa. E que alguns têm esta oportunidade e outros não, que foram embora mais cedo. E tem muitos problemas também, envelhecer não é fácil. Né? Começando pela saúde física, né, Raquel? Por todas as limitações, as vulnerabilidades que vai acontecendo conforme o corpo vai envelhecendo, mas eu acho que também faz da gente aí, da maturidade que a gente aprende com a vida, das nossas experiências, das nossas histórias individuais, saber se a gente vai levar isso para o lado bom ou para o lado ruim. Porque a gente tem duas opções, ou ficar trancado dentro de casa se lamentando que envelheceu, que não tem mais a pele mais jovem, que já não tem mais disposição, ou a gente arregaçar as mangas e ver o que dá para fazer ainda. E tem muita coisa que se pode fazer, né? Estudos apontam que a gente não para de aprender conforme a idade, que você pode aprender em qualquer idade, né? Então tem muita coisa que a gente pode fazer. Então eu acredito que tem as coisas, sim, que são naturais do processo de envelhecimento biológico, social. Não existe muito preconceito, a colega lembrou ali da questão do ponto do transporte coletivo, do ônibus. Numa sociedade, né, consumista, capitalista, individualista, onde o que a nossa sociedade cultiva? A juventude, né, o que é belo. É tudo momentâneo, é tudo muito rápido, né? Agora com esse negócio da internet, do WhatsApp. Então, a gente precisa satisfazer as nossas necessidades muito rápido. E quem que consegue isso com tanta agilidade? Jovem. Né? Hoje as crianças nascem já sabendo mexer. Né? Às vezes eu estou lá com o meu celular e eu não sei fazer alguma coisa, a minha filha, ai, daqui, mãe, assim faz. Né? Eles parecem que já nasceram já com essa coisa de saber mexer nesse universo digital. Olá, boa tarde, seja bem-vinda. Então, numa sociedade onde o jovem é o modelo, a pessoa, conforme ela vai envelhecendo, ela sofre situações de preconceito, né, de exclusão social, e isso tudo deixa o idoso ou a pessoa aposentada, às vezes a pessoa nem tem 60 anos, mas o fato dela ser aposentada já recoloca ela num status social diferente, né? Por exemplo, quando a gente vai se apresentar, como que a gente se apresenta? Ah, eu sou a Ana Karina, assistente social da prefeitura, como se fosse o sobrenome, não é assim? Ah, eu sou a fulana, enfermeira de tal lugar, eu sou eu trabalho na UEL. Então, como se o trabalho faz parte da nossa vida. A gente viu aqui que nós passamos muitos anos, talvez a maior parte da nossa vida no trabalho. Mas depois que ele acabar, a vida vai acabar? Depois que a gente for, como que a gente... Ah, eu sou a Ana Karina, aposentada da prefeitura. Será que tem gente que fala assim? Tem? É? Aposentado da UEL, que é legal também, né? Que a gente se inclui num grupo, aí a gente sempre tentando se incluir num grupo para a gente se sentir pertencente a uma comunidade, a um grupo, a alguma população, porque a gente tem esse sentimento, né? A gente precisa pertencer a um grupo social. Isso faz com que a gente não se sinta excluído, então é muito importante. Por isso que os programas de pré-aposentadoria são importantes. Eu perguntei para a Raquel, esse grupo se encontra sempre? Como que é? Eles se conhecem? Ter um grupo depois que termina o trabalho é muito importante, porque a gente é muito acostumado com os colegas de trabalho. Né? Ai, o que será que o fulano está fazendo? Será que o filho dela sarou? Será que a filha dela casou? E depois a gente para de ter essas preocupações e às vezes tem gente que não sabe lidar com isso. Com os problemas dos colegas, com aquele cotidiano, com aquele dia a dia. Então, por isso que é importante a gente pensar nisso. O que eu vou fazer depois que eu me aposentar? Tá? A gente vai falar um pouquinho disso.
Ah, hoje está chique aqui, né, Raquel? Vamos ver se dá certo. Envelhecer, então, né, mais ou menos isso que eu falei, é um processo natural do ser humano. Ele é individual e ele envolve diversos fatores, biológicos, psicológicos, sociais, culturais e ambientais. Ao mesmo tempo que o envelhecimento é um processo singular, o meu envelhecimento é só meu, mas ele é social também, porque eu convivo numa sociedade, numa família, numa comunidade com as pessoas, né? Então, o envelhecimento, ora ele é singular, porque ele é meu, eu vou envelhecer de uma maneira, a senhora vai envelhecer de outra, mas também ele é coletivo, né? No sentido de que a gente convive. Então, todos esses aspectos, os biológicos, a questão da saúde física, da saúde mental, a questão do social, a questão cultural e ambiental, interfere na maneira que a gente envelhece, né, no como a gente envelhece. Eu sempre cito o exemplo, por exemplo, dos moradores que moram no Nordeste, que trabalham lá no sertão, naqueles lugares que tem muito sol, muita pobreza. Se você coloca uma pessoa com outro tipo de situação, exposta a um outro tipo de risco, duas mulheres de 40 anos, qual será que vai parecer mais velha? A que trabalha na roça, no sol, né, que trabalha muitas horas por dia, a pele está mais envelhecida, está mais sofrida. Então, fatores ambientais, sociais, culturais, interferindo na forma de como a pessoa vai envelhecer, como o corpo envelhece. Aqui, estou me acostumando com ele, Raquel. Crescimento da população idosa. Quando a gente estava na escola, a gente aprendia que a pirâmide era assim, não era? Um triângulo. Olha como que a pirâmide agora está ficando diferente. 2013, quem está de laranja é mulher, quem está de azul é homem, a cor azul é homem. 2040 está quase um retângulo, gente, daqui a pouco não vai ser mais pirâmide. E 2060. Né, o quanto a população idosa vai se igualar com a população adulta jovem. Porque antigamente era idoso lá no topo da pirâmide, e na base criança, adolescente, adulto jovem. Agora a pirâmide está fazendo assim, ó, ela está quase um retângulo. Então quer dizer que o número de pessoas idosas vai aumentar muito, como na Europa. Né? Eu não sei quem comentou em outra palestra que eu estava, acho que era uma moça que passou um tempo na Europa. Ela comentou que ela encontrava muitos idosos em qualquer lugar, né? No shopping, no restaurante, na rua, e poucas crianças. E isso vai acontecer no Brasil e não vai demorar muito, não. O Brasil vai ser o 6º país do mundo com maior número de pessoas idosas. Então, em 2050, o mundo terá 2 bilhões de idosos, dados da OMS, a porcentagem de pessoas idosas irá de 10% a 18%. Hoje são aproximadamente 23 milhões de idosos no Brasil, mais de 11,2% no Paraná e Londrina acima da média, né, do Paraná, 12,73%. Aproximadamente 60 mil idosos em Londrina. É um número razoável, né? Em 2025, o Brasil ocupará o 6º país em número de idosos do mundo inteiro. Então, a nossa população envelheceu. A pessoa é considerada idosa a partir de que idade? Pela lei no Brasil é 60 anos. Idade igual ou superior a 60 anos. Nos países do continente europeu, né, que alguns falam países de primeiro mundo, né, colocando o Brasil no outro patamar, não gosto muito de usar esse termo, mas é um termo utilizado, 65 anos. E aqui no Brasil, pelo Estatuto do Idoso, 60 anos. Tem algumas discussões e tem algumas leis que se modificam. A questão da passagem, né? A gratuidade para o município é 65 anos, incoerente com o Estatuto do Idoso que fala que é 60. Mas tem estados que é 60 anos. Tem leis municipais. São Paulo é 60 anos, dentro da cidade de São Paulo. Piracicaba, é isso mesmo. São os projetos de lei que precisa passar, mas é interessante isso, porque tem muito do poder econômico envolvido, porque na verdade precisa essa negociação com as empresas de transporte.
Então, por isso que é difícil, não é uma coisa assim, a Prefeitura de Londrina nunca fez. Todo ano na Conferência Municipal do Idoso sai essa proposta de que a passagem seja para pessoas a partir de 60 anos, mas não consegue passar, porque tem um interesse também político-econômico na questão do transporte. Entendeu? Então, não é assim, porque a Secretaria do Idoso não consegue, porque esse prefeito não consegue. Não depende da gente, a gente manda sempre a proposta das conferências, mas quando tem isso daqui, dinheiro na jogada, empresa privada, não depende tanto daí da prefeitura, tem outros interesses. Daí envolve a educação de cada um. Daí o idoso vai em pé, o aluninho que ninguém paga mais ônibus vai sentadinho, de conta que não vê os idosos. Põe o fone de ouvido, e não quer nem saber, né? Porque os funcionários da Grande Londrina andam de graça, só que eles não andam sentados. Por que o aluno também não pode andar em pé? Na verdade, assim, é direito do idoso 5% dentro de cada transporte coletivo. E daí, gente, é aquilo que eu falo, é uma questão de educação, é uma questão de preconceito. As pessoas não levantam do lugar para dar o lugar para a pessoa idosa. Esse dia um jovem questionou comigo e falou, não, eu não vou levantar porque eu cheguei primeiro que você. E sabe... Eu trabalho o dia todo cansado, pago o ônibus e você entra de tarde, que eu pego o 932, ele vai assim, ó. Aí a gente pega o ônibus, vai em pé e os alunos todos sentados. E um vira o rosto para lá, que ela falou. Põe o fone de ouvido, pega o celular e finge que não está vendo. Não dá. Ontem eu tive que descer pela porta da frente, porque eu não tive nem como passar na roleta. Porque agora eles estão fazendo um sistema assim. Eles entram e bloqueiam. Porque aí não tem jeito de eu passar para lá e pedir um lugar para as pessoas. É muito triste ouvir isso, né? Aí eu tive que ficar com sacola, com bolsa em pé, ali na roleta, e depois pedi para o motorista para descer pela porta da frente, porque não tinha como descer. E muitos que vinham de carro, de van, agora estão vindo de ônibus. De ônibus, Então, e é a gente que paga esse ônibus. Essa demanda de vocês é até bom, porque faz a gente retomar os projetos. Todo ano a gente tem uma parceria com algumas empresas de transporte para fazer capacitação para os cobradores, para os motoristas, em relação ao respeito do idoso dentro do transporte coletivo. Então a gente tem essa conversa. Não é uma coisa, mas é muito difícil, eles não fazem. Eles não fazem, mesma coisa, tanto com o idoso, com pessoas que não aluno, eles não falam nada, eles dizem que não pode falar. O que a gente precisa aumentar e fazer mais parcerias, talvez, é a questão de divulgar esse tipo de situação dentro das salas de aula. A gente fez um trabalho ano retrasado com a Guarda Mirim e com o EPESMEL, com os alunos que são ali jovens e adolescentes, né? Que usam transporte coletivo, sobre a questão do respeito ao idoso no transporte coletivo. Foi tão legal que desse trabalho saiu até um rap do idoso. Eles fizeram um rap lá na linguagem deles, jovens e adolescentes, e na letra do rap tinha a questão do respeito do idoso ao transporte coletivo. Nós tentamos fazer esse tipo de trabalho, mas é um trabalho de formiguinha, não consegue atingir todas as escolas, todas as instituições. E é bem sério, né? Não é só no ônibus, é em qualquer lugar, né? A gente percebe que os jovens não têm o respeito que seria preciso com a pessoa idosa. É bem complicado. Tem um programa de ônibus. E o que eu percebi na universidade, que depois dessa gratuidade para os alunos do ensino superior também, a impressão que eu tenho, que eles deixam o carro, moto, casa e ninguém mais anda com o transporte deles. Eu estava falando agora com o meu esposo, eu sou baixinha. Por incrível que pareça, eu estou com minhas pernas tudo roxas na frente, porque eu já estou, ao invés de pegar o ônibus aqui no CC, eu estou indo lá no CCH para poder entrar no ônibus. E assim, quando eu vou entrar, cai tudo em cima da gente, a gente não consegue nem ir para trás nem para frente, né? E eles querem sentar e ainda ficam bravos com a gente, porque a gente consegue entrar, chamar a gente de velha. É muita falta de respeito, Trabalha o dia inteiro sentado, ainda quer sentar. Olha que absurdo, né? Daí os ônibus são tão lotados que a gente tem medo de entrar no ônibus. Diminuiu o número de ônibus aqui na UEL. O 305, por exemplo, eu estou falando isso, né? O 305 que antes era, depois das 18 horas, era um atrás do outro, só tem um. Só
tem um, aí a gente fica com 315, 307, que vem dos bairros já lotados, né? E nem sempre os motoristas que já são bem jovens. Hoje a gente vê que tem Muito jovens motoristas. Eles estavam bem atrás, aí é porque a meninada que pode correr mais, né? E tanto que eu reclamei de um motorista. Fora as freadas, né? Eu acho assim, né, que eu acho que tem que ter esse cuidado do poder público de trazer fiscais para olhar aqui como que tem muita gente de idade nos ônibus, porque hoje não é só a gente que é funcionário, tem muitos professores de idade que hoje já estão andando de ônibus. Sim. Né, e não conseguem simplesmente entrar. Quando entra, anda super lotado, né, muito lotado, muito assim. E por quê? Porque eles tiraram mesmo o número de carros. E daí aumentou o número de... É em todos os lugares, é em todos os lugares. É em todos os lugares. Pessoal, eu vou levar essa reivindicação de vocês, né? A gente sempre que tem contato assim com alguma órgão, instituição diferente, que sai uma demanda, a gente leva para o Conselho do Idoso, tá? Reunião do Conselho do Idoso é toda primeira quinta-feira do mês e sempre tem divulgado no site da Prefeitura. Então, se um dia também, se vocês quiserem ir, é aberta para qualquer cidadão, é uma questão muito importante para levar para o Conselho Municipal do Idoso, que é o órgão que fiscaliza a política de atendimento ao idoso, primeira quinta-feira do mês. Sempre entre 8h30, 15 para as 9, mais ou menos esse horário. A primeira é chamada 8h30 e a segunda 15 para as 9. Mas eu peço para vocês olharem no site, porque às vezes tem mês que faz extraordinária, ordinária, muda o local, muda o horário. Então sempre é bom olhar no site, tá? E quem que é o idoso hoje, né? Eu pus algumas fotos aqui, ó. A gente tem um idoso trabalhador, o idoso que trabalha. Tem o idoso que se aposentou e tem outros projetos de vida e está feliz e está bem. Nós temos o idoso que é muito bem acolhido pela família, que tem uma estrutura familiar acolhedora, mas nós temos o idoso triste, solitário, né, vulnerável, principalmente socialmente falando, né, abaixo da linha da miséria, o idoso sozinho, abandonado, sem família. O idoso que precisa trabalhar em condições subhumanas, né? Então não dá para a gente fechar tudo num pacote e falar, o idoso brasileiro é assim. Não, porque as pessoas envelhecem de maneira diferente, por fatores que interferem na vida, né? Como eu falei lá no começo, e daí existem idosos com todas essas diferenças. Mais informações para a gente saber. O número de idosos dobrou, a gente viu ali nas pirâmides, segundo o IBGE. Tem a questão da feminização da velhice, que isso também a gente fala, pensa que é dito popular, mas é verdade. As mulheres envelhecem mais, né? Os homens morrem mais cedo. É verdade? Vocês acham que é verdade isso? É verdade, né? Alguns estudos comprovam que tem relação com o cuidado que a mulher tem mais com a saúde durante a vida dela. A mulher procura mais os espaços como postos de saúde, hospitais, acaba fazendo mais exames, se prevenindo, e o homem demora mais para ir ao médico, né? Então é um dos fatores aí. Mas tem muitos estudos em relação a isso. Diferentes formatos de família, então quer dizer que tem idoso que mora sozinho, tem idoso que mora no fundo da casa dos filhos, tem idoso que mora com os filhos, tem idoso que é casado, né? E daqui para frente, que já existe, mas vai existir cada vez mais, realmente os novos rearranjos de família. Homem que mora com homem, que é o parceiro, a mulher que tem a sua parceira mulher, e que eles vão envelhecer também, né? Então coisas aí para a gente se debruçar e pensar, né, nos novos formatos das famílias. Idosos contribuindo com a renda familiar quando não é a única renda. A gente, lá na prefeitura, a maioria das pessoas, dos idosos que nós atendemos, são idosos de famílias vulneráveis socialmente, né? Então, o que a gente vê? Um idoso que recebe o benefício de prestação continuada, que a gente chama de BPC, que é um salário mínimo, sustentando a casa inteira. Os filhos, os netos, todo mundo vive daquele sustento, ou do BPC ou da aposentadoria do idoso. Então, em muitas famílias, o idoso é a única fonte de renda da casa. Idosos que precisam trabalhar, que não podem parar de trabalhar,
devido à renda, trabalham doentes, trabalham cansados, né? E daí traz com isso consequências, né, para a saúde, né? Uma probabilidade diminuída de se envelhecer com mais qualidade de vida. Inúmeras dificuldades para o cuidado da pessoa idosa dependente, porque tem aquele idoso independente que pega ônibus, que sai para dançar, que sai para ir para o centro de convivência, que é onde eu trabalho, e tem aquele idoso que está acamado, que teve um AVC, que está doente, que tem Alzheimer, que está com Parkinson avançado. Você falou de idosos trabalhando, assim, juntando todas as coisas que a gente está ouvindo, eu acho que mudou o jeito de ser velho. Mudou, então, é. Eu falo assim, que antes a sua avó tinha a mesma idade que você tem agora, só que ela tinha a cara de velha, é. E aí, nesse curso que a gente está fazendo, me incomoda um pouco você não supor que um aposentado vai trabalhar. Ele pode trabalhar. Uma das coisas que eu queria ouvir é assim, nesse curso, eu estou falando até para quem está organizando, trabalhos depois da aposentadoria. Então você vai ouvir hoje que eu vou falar. Eu espero. O que eu ouvi foi só assim, seja voluntário. Não. Quer dizer, na minha perspectiva, eu vou ter um outro trabalho que vai ser menos remunerado ou mais remunerado, não interessa, mas que eu vou escolher só pelo gosto. Isso, só porque é importante para você trabalhar. Esse tema não apareceu até agora, então você está falando que vai. Nós vamos falar. Eu vou achar bom. Vai. Tudo bem, cada um tem uma expectativa. Tem. Tem gente que quer ficar em casa. Tem esses dois modelos, tem mais modelos. Eu pensar aqui, eu quero fazer outra coisa. Tem. E que seja mais compensatório. Mas o que você fez não foi compensatório? Foi. Mas haja obrigação, né? Como que é seu nome? É Beatriz. Beatriz, nós vamos falar sim do que a gente vai fazer depois da aposentadoria. Então eu sugiro tirar esse idoso trabalhando como uma coisa negativa. Porque, aliás... Então, Beatriz, mas assim, nesse sentido aqui, são idosos que gostariam de se aposentar e não podem. E aí isso que tinha que estar escrito. Entendeu? Porque uma das maneiras da gente conseguir que os meninos deem lugar pra gente é a gente se apoderando dos espaços. Sim. Então, assim, claro que vocês sozinhas não vão tirar aqueles meninos. Não. Mas se começar a dar de 3 ou de 4 no ônibus, dá para começar a discutir com eles. Não estou sugerindo isso, eu estou dizendo que a gente tem que ocupar esses espaços. Né? Então, esse daqui é o problema de uma grande parte, não sei, não tenho essa porcentagem, não tenho esse estudo, de idosos que gostariam de estar aposentados, porque já trabalharam uma vida inteira e não pode, porque eles são a única renda da família nesse sentido. Mas depois a gente vai falar um pouquinho desses outros projetos depois da aposentadoria, né? Porque tem idoso que gostaria sim de ficar em casa, de descansar, de viajar e não pode. Já trabalhou uma vida inteira e tem que continuar a trabalhar, muitas vezes até morrer. Até o dia que é atropelado na rua porque foi para o trabalho, porque não aguenta mais e tem que trabalhar porque a família exige que ele trabalhe, né? Então tem esse lado também. Inúmeras dificuldades para o cuidado da pessoa dependente, foi o que eu estava falando, né? Precisa se pensar nisso daqui. A gente fala muito do idoso ativo, de envelhecer com qualidade de vida, de velhice bem-sucedida. Mas isso é uma autorresponsabilidade, né? Eu tenho que me responsabilizar pela minha velhice, como se alguém estivesse apontando o dedo e falando, você não se cuidou, você não fez atividade física, você não tomou o remédio da pressão certo, olha o que aconteceu com você. Né? Então, aquela culpabilização, culpando a pessoa você foi alcoólatra a tua vida inteira, ou você foi tabagista, alcoolista, né? E não é assim, eu acho que não é pela via da culpa, do que é certo, do que é errado, do que você fez ou do que você fez, que você merece ou não um envelhecimento digno. Acho que todas as pessoas merecem viver com dignidade, respeitando o desejo de cada um, né? Quando a gente tem autonomia, quando a gente ainda pode fazer as nossas escolhas, a gente precisa ser respeitado a todo momento.
nas escolhas do trabalho, quem quer ficar em casa, quem quer continuar trabalhando, quem quer andar de ônibus, né? Se a gente está falando de cidadania, a gente tem que partir desse pressuposto. Se quando eu era adulto jovem eu tinha que ser respeitado, agora eu tenho que ser muito mais respeitado, né? Eu costumo falar assim que idoso, a gente tem que respeitar o idoso, o velho, a velha, né? Aí tem gente que não gosta muito de ouvir o velho e velha, né? Mas quando a gente está estudando é o termo correto. A gente fala em velhice, pessoas velhas e envelhecimento. O idoso não é coitadinho. Ninguém aqui está falando que o idoso é coitadinho. Pelo contrário, o idoso tem que se empoderar. Ele já está nos espaços coletivos, porque a população idosa já aumentou. A gente precisa só conhecer mais nossos direitos e procurar, né, saber onde que pode melhorar as coisas. Mas não é que o idoso é coitadinho, só que o idoso, conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo também está envelhecendo. Então eu não consigo segurar lá com tanta firmeza igual eu tinha 20 anos dentro de um transporte coletivo. As minhas pernas já não são tão fortes quando o ônibus dá uma freada ou quando o ônibus está andando muito rápido. Então é preciso sim entender essa condição de envelhecimento, né? Não é vergonha falar isso. E daí tem que ter aquele cuidado também para não pôr o idoso numa situação que o idoso é um super poderoso, um jovem, porque agora a medicina avançou, que agora tem um monte de coisa para a pele, não sei o quê. Porque não é assim. Por mais que a gente se cuide, por mais que a gente tenha recursos, por mais que você tenha todo o dinheiro do mundo, a velhice vai chegar. E vai chegar para todo mundo que envelhecer. E daí, né, a gente vai ter alguma dificuldade ou outra, ou nas pernas, ou nas costas, não é verdade, Raquel? Ou no braço, ou na vista, ou na audição, alguma limitação o envelhecimento vai trazer, né? Então, ao invés da gente bater de frente, que eu acho que é esse que o problema da sociedade eu não quero envelhecer, eu não quero, é o culto à juventude, né? A gente tem que se apropriar, que foi o que você falou, se apropriar do que é envelhecer, tentar fazer a nossa parte, né, enquanto pessoa, enquanto cuidar da minha saúde, enquanto cidadão, mas também a gente não pode falar que envelhecer é a melhor coisa do mundo, porque traz as características aí de um processo todo de envelhecimento. Eu não posso chegar aqui para vocês e falar, porque vocês vão estar agora na melhor idade, porque vocês vão ser felizes, porque agora é só viajar. Me desculpa, mas não é o discurso, pelo menos os meus colegas, né, enquanto Secretaria do Idoso que a gente faz. A gente tenta fazer um discurso realista e crítico em cima da... A gente, né, quando vê alguém falando felicidade, melhor idade, eu já fecho a cara, né? Ele nunca foi velho. Se é alguém muito íntimo, eu falo, fulano, esse termo é um termo equivocado. Será que para um idoso que está dependente numa cama, aquela ali é a melhor idade da vida dele? Não. Então, cuidado com os termos. Terceira idade não tem muito, todo mundo fala, né? Porque, na verdade, não é terceira idade. Porque se tem infância, juventude, adulto e velhice. Pública para o idoso que quer continuar trabalhando. Falta uma política pública para o idoso que quer ter atividade de lazer, de cultura para aproveitar depois da aposentadoria. Para preparar aquela família. Porque, gente, vamos ser bem sinceros, as famílias estão diminuindo, estão tendo 1, 2 filhos. Tem filho que está morando fora, tem filho que não cuida de pai e mãe. Como que esse idoso vai se virar sozinho se ele for acometido por uma doença e ficar acamado? Quem que vai cuidar? Casa de repouso? Quantos asilos vocês acham que tem em Londrina? São asilos da década de 50 e nunca mais se construíram asilos. 3. Que tem convênios com a Secretaria do Idoso. 3. Todos cheios. A gente recebe ligação o dia inteiro procurando vaga, não tem. Quando que um idoso sai do asilo, gente? Quando ele morre. E as famílias, vocês acham que estão procurando muito? Estão. Porque ninguém quer cuidar de idoso que dá trabalho. Ninguém quer cuidar de idoso na cama. Casa de repouso, tem particular? 23, 24, a gente sempre anda fechando quando a gente descobre muitas irregulares, muitas clandestinas, muitos com problema, cobra 3, 4 mil reais da família, você chega lá, abre o armário, o idoso está comendo arroz e salsicha a semana inteira.
É digno isso? Quem que vai cuidar dos idosos? Nós vamos envelhecer, quem que vai cuidar da gente? Então isso daqui é uma coisa, e ninguém pensa muito assim, eu não vejo nada no Jornal Nacional, nada, não vejo nos orçamentos das prefeituras, não vejo muita preocupação com isso não. Nosso presidente tem 75 anos. 75 anos. O Sarney tem 86. Tá. Esse dia falaram que ele ia ser preso. Eu falei, gente, preso com 86 anos, com quase 90 anos, tem que ser prisão domiciliar. O idoso pode ser preso? Pode, ué. Se ele cometeu o crime, ele vai ser preso. Ele é uma pessoa normal. Prisão domiciliar sai mais... Bom, lá no Congresso, acho que uma grande maioria é idoso, ou está próximo de ser idoso, né? Uma grande maioria. Hã? Muito esperto, tá vendo como o idoso é esperto, inteligente? É. E tem países da Europa, né? Por exemplo, Alemanha, Holanda, Dinamarca, Suécia. É que assim, é meio, por exemplo, tem alguns países, não vou lembrar agora o país certinho, eu estava lendo que eles têm aqueles condomínios, que é uma coisa maravilhosa. Então eles moram separados, mas tem o médico do condomínio, a nutricionista do condomínio. Eu também poderia fazer um, né? Em São Paulo tem um. Vocês morando tudo junto, assim? Faz a casa do aposentado. Só para vocês saberem, então é na Europa. E aqui em Londrina a gente tem um projeto de condomínio. E a gente quer fazer sim, enquanto Secretaria do Idoso. A gente tem um projeto piloto. Eu não vou lembrar agora, porque faz tempo que a gente não discute nada, está meio parado. Mas em torno de 20 casas, seria um piloto, assim. Não, seriam para aquelas famílias que, por exemplo, qual que é a nossa prioridade? Quando que a gente encaixa, a gente chama de instituição de longa permanência para idosos. É ILPI, a gente não fala mais asilo, a gente fala instituição de longa permanência. Quando que a gente encaminha para ILPI? Quando o idoso tem a renda baixa, porque se ele tem uma renda boa, a família pode pagar um cuidador, a família pode ir para uma casa particular. Quando ele tem uma renda baixa, ou quando ele é sozinho, tem gente que não teve filho, tem gente que o filho mora fora. Ou quando ele sofreu alguma situação de violência, que tem muito mais do que vocês imaginam. E ele tem que ser tirado do convívio familiar. Então, esses 3 critérios, na hora da gente encaminhar o idoso para a ILPI, que são as 3 do nosso convênio, Lar Maria Tereza, Asilo São Vicente de Paulo e Lar das Vovós. A gente tem que ter esses critérios, porque tem gente que chega lá, tem um salário de 20 mil reais e quer pôr a mãe no asilo. Porque minha esposa não está conseguindo mais cuidar da minha mãe, eu quero. Daí a gente explica que tem renda, que é para a população de baixa renda, que precisa ser feito um estudo pela assistente social e pela psicóloga, se realmente não dá para esse idoso continuar com a família. Num primeiro momento, gente, a obrigação é da família. É o 2º artigo do Estatuto do Idoso. É a obrigação da família e do Estado. Mas do Estado, quando a família não pode cuidar. Daí, o que chega muito pra gente? Nossa, mas o meu pai foi um péssimo pai, a minha mãe foi uma péssima mãe, eu só apanhei, esse homem nunca olhou pra minha cara, esse homem nunca me deu pensão e agora eu sou obrigada a cuidar dele? Chega isso pra gente também. Pode ser mentira também. Tem mentira, mas tem verdade. Porque não é porque ele ficou idoso que anulou tudo que ele fez ao longo da vida dele. O que as pessoas têm que entender, gente, é que existem leis. E as leis existem justamente para não ficar nessa questão assim, já que você foi ruim comigo, eu não vou cuidar de você.
Entendeu? Porque senão, se ficar daí no sentimento e na questão do vínculo, é uma coisa muito delicada. Famílias, quando você toca nesse assunto família, as relações familiares são muito delicadas. Então precisa da lei. Olha, eu entendo que seu pai não foi bom pai, que a sua mãe não foi boa mãe, mas dentro desse quadro aqui vamos discutir sugestões. Porque abandonar não pode. Se você abandonar o idoso, é um crime. Então, o que dá? Né? Por isso que tem pessoas especializadas, psicólogos, assistentes sociais que trabalham na área, que são preparados para lidar com essas situações. Mas tem isso. Uma vez a gente foi fechar uma casa de repouso e eu estava ligando para as famílias irem buscar, que estava totalmente, saiu até no jornal, foi um horror. Totalmente maus tratos, não era nem negligência, era maus tratos. O dono se apropriava do cartão, pegava a aposentadoria de todo mundo, era uma coisa assim, tinha até sequestro, era uma coisa fora do normal. E daí algumas famílias falavam, leva para sua casa, falava para mim. Eu estou pagando porque eu não tenho onde deixar meu pai e tua mãe, já que você está tão preocupada com o jeito que ele está vivendo aí, leva para sua casa. Eu não ouvi isso, eu devo ter ouvido isso de uns 3 familiares. Né? Então, assim, é muito difícil lidar com isso, né? No final da tua vida, porque assim, não é que as meninas falam, que você puxa saco do idoso, é a área que eu estudo, mas assim, quando você é criança e adolescente, claro que não pode abandonar, né? Porque a criança e adolescente é incapaz, mas ele tem a vida inteira pela frente. E o idoso? Abandonar um idoso pode no final da vida? Né? Olá, boa tarde, tudo bem? Então, as principais leis, tá? Aqui tem decretos e tem outras leis correlatas que vão aí falar sobre os direitos da pessoa idosa. A Constituição Federal, tá, de 88, a LOAS, que é de 93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, onde se instituiu o benefício de prestação continuada, que é para aquele idoso acima de 65 anos que não comprova renda. Ah, isso não acontece. Acontece. Tem coisa no Brasil que funciona, e funciona bem. O BPC, que é o benefício de prestação continuada, ele é rápido. Idoso que não tem renda, fez 65 anos, vai no CRAS, é feita toda a documentação, dá 1 mês, 40 dias ele está recebendo. Tá? Então, funciona, tá certo? Estatuto do Idoso, ele é novo, ele é de 2003, precisa aprimorar muito, a gente está vendo aqui que tem alguns direitos que não são respeitados. Política Nacional do Idoso é de 94, olha que interessante, a Política Nacional do Idoso é de 94, o Estatuto de 2003, quase 10 anos depois que o Estatuto veio. Então, quer dizer, é uma mobilização pequena ainda das pessoas idosas, ou dos políticos que se importam com a questão do idoso, né, no Brasil. E o Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa, que é de 2006. Me parece que tem o segundo também, né? Como veio aumentando muito a questão da violência contra a pessoa idosa, já tem o segundo plano. Essas são as principais, mas né, tem muitas leis. Opa! Aí. E por que é importante conhecer o Estatuto do Idoso? Eu vou passar rapidinho. Vocês têm tempo? Porque a gente já passou do tempo, acho. Como que tá, Raquel? Tá. Eu vou passar o Estatuto do Idoso, não dá para ficar falando de artigo em artigo, mas é interessante, tem na internet. E eu não consegui ir lá na secretaria, eu falei que eu ia trazer uns para sorteio, mas às vezes vem um monte, daí a gente distribui e acaba ficando sem. Ele é dividido em direitos fundamentais, medidas de proteção, política de atendimento, né? As medidas de proteção ao idoso, estado de risco pessoal ou social, conforme os definidos na Constituição, a política de atendimento por meio da regulação e controle das entidades. Então, a Secretaria Municipal do Idoso em Londrina é responsável pela política de atendimento, por fiscalizar as instituições que atendem idosos, os órgãos, né? Hoje eu estava com uma dúvida da vaga de estacionamento. E olha o que eu descobri, porque às vezes eles mudam com alguma reivindicação a vaga do idoso. Depois eu vou falar um pouquinho. Lembra que alguém perguntou lá? É gratuito, agora é gratuito, mas é só por 2 horas. Então eles mudam algumas coisas.
E a gente não fica sabendo, e daí eu falei para o conselho pedir por escrito uma normativa para a gente. E por que eles mudam assim, sem o conselho estar junto, né? Muda a lei de trânsito, não chama ninguém para discutir. Então, assim, são várias situações que é complicada. Opa! O acesso à justiça com determinação de prioridade ao idoso nos trâmites judiciais e na definição da competência do Ministério Público. Então, se vocês têm algum processo, gente, espero que não criminal, né? Mas no fórum ou em algum lugar, vocês podem pedir para que sejam adiantados quando vocês fizerem 60 anos. Tá? Então, se vocês conhecerem alguém, algum idoso que está esperando muitos anos algum caso ser resolvido, tem essa questão da prioridade. O fato de ter 60 anos faz com que vocês possam pedir para que esse processo seja passado na frente. Isso não acontece, né? Porque no caso da restituição, o ano passado eu recebi no primeiro lote, esse ano não veio. Eu fiquei mais jovem. Aí, por isso que quantos anos a senhora está? 63. Devia ter vindo mesmo. Porque agora já liberou hoje, né? Parece que um lote vai liberar agora, essa semana. Eu não sei nem onde que dá para reclamar disso, hein? Mas é interessante. Achei que todos os idosos recebiam de uma vez. O ano passado eu recebi. A Receita Federal, posso tentar me informar. Acho que deve ser a Receita. Crimes em espécie, né? Então, quando é crime contra a pessoa idosa, agora tem uma parte do estatuto que prevê e daí regulamenta essa questão. Acesso à justiça, já falei da questão dos trâmites. Isso está repetido. E o que é importante saber? Prioridade na tramitação, previsão de criação de varas especializadas. Vocês sabiam que aqui em Londrina a gente tem um promotor de defesa dos direitos da pessoa idosa? Chama Promotoria de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa. O promotor responsável, o Dr. Miguel Sogaiar. Então, tudo que é crime contra as pessoas idosas, Londrina, que foi a primeira cidade do Brasil a ter uma Secretaria Municipal do Idoso, um Conselho Municipal do Idoso, também tem uma promotoria específica. Ele divide, né? Ele é promotor dos direitos do consumidor e dos direitos do idoso, mas a gente já está um passo na frente de outras cidades que não tem, né? Então, em Londrina, a gente tem essa promotoria. O SUS, né? Algumas considerações importantes. Gente, não é porque eu coloquei aqui que funciona exatamente assim. Eu só estou colocando nessa perspectiva de direito, que é para que se vocês um dia precisarem, muito importante, a gente está falando de cidadania, que vocês têm que conhecer o direito para poder reclamar, né? Você vê o SAS aqui, um dia eu fui marcar consulta com o geriatra, Jesus, estava aqui um ano. Tem geriatra no SAS? Tem? Que aqui em Londrina a gente está sem. Tem o Marcos Cabreira só no HU, mas no municipal, que era na policlínica, a gente está sem nenhum, que era o Marcos Lapa. Nós estamos sem, que era na rede municipal. Atenção integral no tratamento e na prevenção de doenças, atendimento geriátrico e gerontológico nos ambulatórios. Não tem isso daqui, no HU tem um médico, mas trabalha em ambulatório, Raquel? Quem? O Marcos. Eu acho que não. Ele é professor, Então, gente, o Estatuto do Idoso, o que ele fala? Que precisaria ter um geriatra em cada hospital, em cada ambulatório. A gente não tem isso. E está previsto no Estatuto do Idoso. E isso daqui sai em toda a conferência municipal. A gente não consegue trazer geriatras para cá. Atendimento domiciliar para idoso impossibilitado de locomoção. Acontece, a gente tem as equipes de PSF, o NASF e algumas... né, principalmente das unidades básicas de saúde que tem essa, né, Raquel, acho que isso funciona assim, funciona, talvez há um outro caso que a gente ouve reclamação, mas quando o idoso precisa ficar em casa, ele é atendido pelo SUS, sim, eu ouço pouca reclamação, pelo menos disso, é um outro caso que a gente acaba encaminhando e daí é atendido. Então, acho que a questão da reabilitação acho um pouco mais difícil, que a questão das fisioterapias, porque depende toda de uma estrutura de hospital, a gente, né, sabe como é grande isso, e como a demanda é grande para essas questões no SUS. É difícil. Eu tive um tio que ficou 6 anos doente
poucas vezes eles foram lá, sabe? Que era para fazer exercício, sabe? Não consegue, são poucos fisioterapeutas. Acabou, eu nem fui mais no posto procurar, porque não vinha mesmo. Ele ficou 6 anos na cama. Então. 6 anos. Fornecimento gratuito de medicamentos de uso continuado, prótese e órtese, né? Alguns medicamentos que são os básicos para pressão alta, diabetes, né? Eu acho que funciona assim. Proibição de discriminação em plano de saúde, né? Não é porque você tem plano de saúde que você não pode tomar uma vacina da gripe, você não pode fazer um atendimento no posto de saúde, né? O SUS não pode, é para todo cidadão brasileiro e estrangeiros. Hoje eu peguei e falei assim, eu duvido que se um estrangeiro passa mal lá na Europa, que é primeiro mundo, ele não é atendido tão bem quanto os estrangeiros que são atendidos aqui. Nas UBS tem um grande número, a gente estava estudando isso na minha aula semana passada. Em Londrina está crescendo muito o número da população estrangeira, dos africanos, né, do continente africano. E eles são atendidos nos postos de saúde, como todos os brasileiros, né? Então isso é do bom do nosso país que ninguém fala suas coisas ruins. Acesso ao esporte, à cultura, ao lazer e às diversões com 50% de desconto. Fez 60 anos, está indo lá no cinema com o esposo, com a esposa, mostra identidade, exige que você só vai pagar metade. Está indo num circo, num teatro, numa apresentação de música, no show, sei lá, do Roberto Carlos, do Fábio Júnior, fez 60 anos, eu só pago metade. Se a pessoa reclamar, você fala, não, segundo o Estatuto do Idoso, eu só pago metade. Se a pessoa embaçar, você fala, então eu vou fazer a denúncia para a Secretaria e para o Conselho do Idoso. Nessa é metade. Programação especial para idosos no meio de comunicação. Isso daqui eu nunca vi. Não se fala da questão do envelhecimento, não tem programação especial. É aquilo que eu falei, hoje a sociedade está preocupada com a juventude, né, com outras coisas. Parece que essa questão do envelhecimento não é tão importante, né, para o capital, para os meios de comunicação. Inserção de conteúdos relativos ao processo de envelhecimento nos currículos dos diversos níveis de ensino. Para mim, está aqui a solução em relação à falta de educação, de respeito e discriminação. Se ensinasse para as crianças desde pequena, filho, dá licença, deixa essa senhora passar, né? Filha, tem uma pessoa idosa no ônibus, então vamos dar o lugar para ela. Né? Pega um dia o seu filho, vai de ônibus com ele, explica como que é, né? Não é? Então... São as primeiras, as mães são as culpadas. Ontem mesmo, tinha uma senhora na frente de uma criança, que ela se elogiou, virar a cara olhando para fora, e atrás, de novo, uma outra que fez o mesmo jeito. A criança foi até o terminal sentadinha. Então, ela não teve essa educação, né? Não aprendeu e daí vai passando para as crianças vão reproduzindo e daí... Eu acho que você até uma pessoa que tem relativamente conhecimento, dá trabalho aqui na UEL. E foi pegar a criança na creche. Então, todo mundo que trabalha aqui, eu sei que pelo menos 80% a 90% dos funcionários dessa instituição tem nível superior. Mas a questão do respeito... Você pode ser PhD, doutorado, não sei o quê. Ontem eu fui sentar numa padaria para tomar café e daí eu estava bem apertado, assim, eu pedi licença, a pessoa não afastou a cadeira. Daí eu pedi licença de novo, ela não afastou. Daí eu fui passando, consegui sentar. Além dela não ter afastado a cadeira, na hora que ela saiu, uma moça super bonita, bem arrumada, ela deu um empurrão assim na cadeira, quase que ela me machucou. Eu falei, gente, mas que é isso, hein? Mas do nada, a pessoa nem te conhece, nada. Primeiro você pede licença, a pessoa não sai, depois ela empurra a cadeira em cima. Né? Então, eu não sei, talvez aproveitar essas situações quando você está com criança e mostrar, tá vendo, filho, que coisa mais feia. Né? A mamãe pediu licença 2 vezes, a moça não deu. Depois, na hora que ela saiu, ela tacou a cadeira aqui nas costas, né? Devia estar com algum problema, mas e daí, né? Então, todo mundo tem. Então, vamos lá. Então, isso acontece o tempo todo, gente. Independente
do nível de escolaridade, do nível social, né? Infelizmente. E nesse mundo de hoje, onde as pessoas estão só preocupadas com elas, né? Em satisfazer a vontade delas, nesse mundo rápido, eu acho que está piorando muito. Eu não sei, mas eu acho que a educação e o respeito estão cada vez ficando para trás. Como que funciona a Secretaria do Idoso? A Secretaria do Idoso, atualmente, ela tem o serviço da Carteira Interestadual do Idoso, onde ela orienta o idoso, vou falar um pouquinho disso depois, e as orientações gerais sobre os direitos da pessoa idosa e da rede de atendimento, né? Então, se eu quero isso para o idoso, o que é conselho, o que é asilo, onde que eu vou, onde que tem centro de convivência, o que eu faço, eu preciso de um advogado, são inúmeras as questões. Então, a Secretaria do Idoso vai orientar, não dá para eu falar tudo aqui para vocês, senão a gente ia ficar aqui o dia inteiro. Nós temos três instituições de longa permanência, que, né, são os asilos, que a gente chama de ILPI, no Programa de Central de Vagas. São 3 unidades, São Vicente de Paulo, Sociedade Espírita de Promoção Social, mas que vocês conhecem como Lar das Vovós e dos Vovôs, ou Gilda Marconi, e o Lar Maria Tereza. Se vocês não conhecem, vale a pena conhecer. São instituições conveniadas com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal do Idoso, onde os idosos são bem tratados, a gente tem uma parceria muito grande, a gente fiscaliza o tempo todo, né? E são para esses lugares que a Secretaria do Idoso encaminha, perante principalmente aqueles critérios que eu falei para vocês: renda, situação familiar, situação de abandono, de violência, né? Toda aquela questão. Tem a questão do gênero também, né? Masculino, feminino. Por quê? Às vezes eu tenho vaga para mulher e não tenho vaga para homem, né? Então, assim, tem toda uma questão que precisa fazer uma avaliação muito detalhada. E tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos, que é o que eu fico. Eu trabalho aqui, no Centro de Convivência da Pessoa Idosa, da região leste e oeste. E uma construção na região norte. Esse serviço é para aqueles idosos que têm autonomia, que querem aprender alguma coisa diferente, que querem participar de um grupo, que querem ir para uma festa, para um passeio. É para aquele idoso que está bem, que é independente, né? As instituições de longa permanência não, são para os idosos que precisam daí, né, de um lugar para eles viverem, são idosos em situações mais vulneráveis. E a gente chama de CCI, que é o Centro de Convivência da Pessoa Idosa. Depende de renda também, Manaus? Não, CCI fez 60 anos. É rico, é pobre, gostou do que a gente oferece lá, pode participar. Não tem corte de renda. Mas quando esse daqui vai 1 ano, 1 ano e meio, daqui a pouco você já pode ir para lá. Ele vai ser lindo, esse da Norte vai ser o maior, eu quero trabalhar nesse, eu já falei. Que esse vai ser bem legal. E vai ser ali na Saúl Elquim, de um lugar bem movimentado. E o Conselho Municipal do Idoso, né? Que é a instituição de controle e fiscalização da política municipal do idoso. Então, para o Conselho também chega denúncia, chega política, chega projeto de lei de vereador para avaliar. Então, é um órgão deliberador, fiscalizador, que acompanha a política municipal do idoso em Londrina. Não, esse daí é lei federal. Lá de cima, lá de Brasília, a política do idoso em âmbito federal está dentro da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Se não mudou, né? Porque estão mudando tudo lá meio devagarinho. O Ministério do Desenvolvimento Social agora está junto com o Ministério Agrário. Então, às vezes eu estou falando alguma coisa aqui, até mudaram ontem ou hoje cedo e eu não estou sabendo. Né? Mas o idoso, a política do idoso fica dentro dos direitos humanos. Mas como está havendo toda essa mudança de ministério, é até bom pesquisar. Opa. A carteirinha, né? A carteirinha interestadual de viagem. Essa é uma lei federal contemplada no Estatuto do Idoso. O que ela fala? Bom, primeiro, eu tenho que tirar aqui. Eu vi na outra e acabei não tirando. A carteira é essa daqui, essa de cima, gratuidade nos transportes coletivos urbanos dentro de Londrina é 65 anos. Então, só pode
ser gratuito para quem tem 65 anos. 60 anos ainda tem que pagar. Além de ter 65 anos, tem que mostrar a carteira de identidade. Ah, mas eu sou velha, é só olhar para minha cara que sabe que eu tenho 65 anos. Não, nós já choramos lá naquela Grande Londrina, na Brasil Sul. Falou, por favor, é ruim o idoso ficar abrindo a carteira dele, às vezes cai até documento, dinheiro. Um cartão específico? Não faz também, não faz. Ninguém quer fazer, ninguém quer suprir esse custo. Então, o que a gente orienta? Tira um xerox bem tirado da carteira de identidade, plastifica bonitinho, guarda a identidade verdadeira em casa e anda com esse xerox da carteira. Tem que mostrar. Dentro de Londrina, 65 anos. Mas, se você quiser viajar de um estado para o outro, é 60 anos. Por exemplo, fez 60 anos e quer ir de Londrina para São Paulo, eu vou ter em cada transporte, em cada comboio que eles falam, 2 vagas gratuitas em cada comboio. E 50% do que exceder as vagas. Então, tem 4 pessoas querendo ir no mesmo dia, no mesmo horário. As 2 que chegaram primeiro vão conseguir as vagas gratuitas. E essas 2, 50% de desconto. Ai, Ana, mas eu não quero pagar, eu quero ir de graça. Então, vai antes, vai 15, um mês, 40 dias antes que você consegue comprar. 40 dias antes. Só um mês? Tem que ser exato, eu quero viajar dia 10, mas eu posso ir lá no eles estão muito danadinhos. A gente está marcando uma reunião para puxar bem a orelha deles. Quando a gente chega lá, já teve dia de eu pegar o primeiro ônibus, eu cheguei lá. Eles não mandam, não. Eles têm que respeitar a lei. Tá? Então, isso daqui tem que ser respeitado. Não respeitou, liga na Secretaria do Idoso e denuncia. Mas tem que ser antes. Isso a gente não consegue, porque o que eles falam? Que se o idoso chega lá na hora e quer sentar gratuito, tudo bem. Até aí antes, tudo bem. Agora, o que vocês têm que ter cuidado é assim, se for comprar passagem de um dia para o outro, provavelmente você não vai conseguir os 2 bancos gratuitos. Então, por isso que tem que se planejar. E esse daqui é 60 anos. Né? O que tem que observar? Renda de até 2 salários mínimos. Passou 1 centavo de 2 salários mínimos, está fora. Né? Então, tem que ter até 2 salários mínimos. Ah, vocês não vão perguntar se tem de avião? Porque sempre alguém me pergunta. Ainda não. Mas já... Todo mundo me pergunta isso. Mas não tem de avião? Prioridade, isso daqui é questão de lei, né? Que eu falo também que é de educação, que vem de dentro de casa, mas é lei. Né, que a questão da prioridade no embarque e desembarque. Gente, se tem pessoa idosa no ônibus, deixa eles descerem primeiro. Se tem pessoa idosa na fila, deixa subir primeiro. Né? Então, assim, mas eu coloco porque, como pode ser muito novo isso para alguém, é bom lembrar que a questão da educação tem que virar lei, porque não devia estar aqui, eu não gosto de falar isso. Porque eu acho que isso daqui é uma questão de respeito e educação. Mas como a gente sabe que não acontece, tem que virar lei. Pedir para respeitar o idoso deveria ser algo inerente, né? De uma sociedade evoluída e civilizada. Vagas de estacionamento. Esse daqui que hoje eu criei a maior confusão, Raquel, lá na CMTU. Me passaram para 5 pessoas e ninguém sabia me responder. A vaga de estacionamento, a primeira coisa, necessita ter a credencial. Vocês já viram? É um adesivinho assim. De 2 anos para cá, o Conselho Municipal do Idoso vem atuando muito. Assim, a gente conseguiu aumentar muito o número de vagas, principalmente no centro, perto de hospitais. A gente vem no fórum, na prefeitura. A gente está muito feliz com o número de vagas que a gente conseguiu aumentar. Mas precisa ter a credencial. Como que faz para ter a credencial? Tem que ir na CMTU, ali perto do cemitério, todo mundo sabe, na esquina. Tem que levar os documentos pessoais e comprovante de residência. Porém, vocês não têm 60 anos, mas alguém aqui leva o pai e a mãe em algum lugar? Então, vocês podem fazer. É só levar o comprovante de residência do seu pai, da sua mãe, os seus documentos pessoais, os documentos pessoais da sua mãe e falar, olha, eu estou aqui porque eu dirijo para minha mãe, então eu quero a credencial. A credencial é para o idoso não precisa ser motorista.
Então, por exemplo, a minha mãe dirige. Vamos supor que eu vou levar minha mãe no médico que ela não vai poder voltar dirigindo. Eu vou pegar o adesivo dela e vou poder pôr o carro numa vaga de idoso, porque eu estou com a minha mãe. O que acontece? Gente que pega lá, usa os documentos da mãe, ó pro centro de Londrina, para tudo quanto é lugar, parando na vaga de idoso, e o pai e a mãe lá na ILPI ou na casa de repouso, não sei onde. Gente, também questão de educação e respeito. Você pode parar na vaga de idoso se você está com o idoso no carro, senão não pode. A minha dúvida... O idoso ele tem que ter a comprovação da residência, se morar comigo e eu tiver os comprovantes da residência, eu não tenho como comprovar a residência dele. Mas ela mora onde? Não, vai ser entregue para você do mesmo jeito, ela mora com você, não tem problema. O que eu fiquei com dúvida? Se, na outra reunião, acho que alguém me perguntou, se o tempo, né, Raquel, era totalmente grátis, porque você tem o adesivo. E daí, hoje, lá na CMTU, eles demoraram para dar essa resposta, porque eles já mudaram algumas vezes essa questão. Então, é assim, o idoso pode ficar até 2 horas. Eu vou pedir isso por escrito, me mandaram pelo WhatsApp essa orientação para passar aqui hoje. Né? Mas foi a orientação que eu tive da CMTU hoje. Pode ficar até as 2 horas com um adesivo. Se não tiver adesivo, não tem conversa, não pode parar. Passou das 2 horas, ele pega o papelzinho, vai lá, digita, ou pergunta para a moça lá do Zona Azul, e daí a partir das 2 horas que ele já ficou, ele tem que pagar. É a orientação que a CMTU me passou hoje, atualizada. Né? Então, ele pode ficar até 2 horas sem pagar. Né? Mas, de qualquer forma, ele tem que pegar o papelzinho, que como o menino da Zona Azul vai saber se ele está lá 1 hora, 2 horas, 3 horas? Ele acha que só não vai pagar. Né? Então... Hã? Então, é aí que eu tô com a dúvida, nesse caso, porque ela falou assim, tem que pedir para a menina da Zona Azul, e quando não tem a menina da Zona Azul? Então, de qualquer forma, a orientação é vocês pararem, porque o que está garantido em lei é a vaga. As formas de pagamento dependem de uma cidade para outra. Cada um tem suas instituições de controle. Né? Às vezes Londrina funciona assim, Curitiba funciona de outro jeito. E a lei fala da vaga e do adesivo. Mas essas 2 horas e esse comprovante que tem que pegar com a menina e com o menino, e quando esse funcionário não está lá, como que faz? Né? Deveria ser mais, porque tem lugar que não resolve com 2 horas. Tem lugar que você vai, né? Tem. Mas o que a CMTU falou pra gente também? A gente não pode abrir, porque senão para lá o dia inteiro e pega o carro só 6 horas da tarde. Também tem que haver um controle também. Fica a tarde inteira, então eu acredito que o Conselho do Idoso vai ter que sentar e rediscutir isso. Mas, de qualquer forma, tá com adesivo, pode parar na vaga de idoso, tá? É essa orientação. Esse daqui, gente, é o Centro de Convivência da Pessoa Idosa, ó, que é onde eu trabalho. Então, o que tem lá? Tem oficinas de exercício para memória, alfabetização, dança, teatro, coral, xilogravura, ginástica, hip hop, olha só, flauta, alongamento, artesanato, psicologia. Eu não pus informática. Faltou informática, a gente tem informática, tem palestra com técnicos de saúde, tem atividades de lazer, cidadania, gincana, tarde festiva. Já arrumaram um lugar para ir. Eu vou passar o endereço. Um fica aqui pertinho da UEL, no Jardim Bandeirantes, descendo Arthur Thomas. Vou passar aqui de novo para vocês. E tem um que fica na Zona Leste, para lá do HU, fica no Jardim da Luz. E vai ter o da Zona Norte, que vai ser na Saúl Euquinte, que esse eu acho que vai bombar, porque ficou num lugar muito bem localizado. Né? Ficou. Aqui é o grupo do hip hop, fazendo artesanato.
atividade física, informática, ó, algumas atividades. A gente trabalha também no combate à violência, né, contra a pessoa idosa, que são, né, tem a violência física, a psicológica, a sexual, a financeira, as várias formas de negligência, né? O fato de você ter um idoso acamado e você ter que dar medicação e fazer os cuidados básicos e você não fazer isso é uma negligência, né? Porque você está negligenciando um cuidado desse idoso na sua casa, que é de sua responsabilidade. Então, a Secretaria do Idoso desenvolvia esse trabalho, que era de atuar na violência, mas esse serviço agora foi para assistência social, por uma divisão política de governo, e porque esse serviço aqui, deixa eu explicar direito, senão vocês não vão entender. Esse serviço que é o CREAS 4, que é o serviço municipal, ele que vai atender os casos de violência no município. Centro de Referência Especial de Assistência Social, tá? Centro de Referência Especial. A gente divide dentro da política de assistência social a política de atenção básica, como se fosse as UBS, Raquel, e a política de atenção especial, que daí é os casos de violência. Então, os centros de convivência, que é para aquele idoso independente, aquele idoso que está bem, fica na básica, que é lá comigo. E o idoso que é vítima de violência, que é o idoso institucionalizado, que é o idoso já com algum tipo de problema, ele fica na especial. Então, as políticas têm essas divisões. Foi para assistência social porque, gente, em Londrina nós temos a particularidade de ter Secretaria do Idoso, mas na maioria dos municípios brasileiros não tem. E esse serviço fica, na maioria dos municípios brasileiros, na assistência social. Para a gente garantir recursos federais, aprimoramento, desenvolvimento do serviço, Londrina entendeu que era muito importante esse serviço ficar na assistência social, para que realmente fosse garantido a defesa desses, né, dos direitos das pessoas idosas. Então, a gente só dividiu o serviço. A Secretaria do Idoso ficou com a proteção social básica e a assistência social, que é a outra secretaria, ficou com o especial, mas vão continuar sendo atendidos da mesma maneira e até melhor. Caritas, que é um serviço também que vai atender pessoa com deficiência e pessoa idosa vítima de violação de direitos. Conselho Municipal do Idoso pode receber denúncia. Promotoria de Defesa do Idoso pode receber denúncia. Judiciário e delegacia. Aconteceu alguma coisa durante a semana, eu vi um idoso que foi apedrejado, eu vi um adolescente batendo um idoso. Sábado, domingo, delegacia. Porque a Secretaria do Idoso vai estar fechada, a promotoria vai estar fechada, então é delegacia. Tá? Principais preocupações. Agora eu vou entrar um pouquinho na parte da aposentadoria. Acho que falei algumas coisas de direitos interessantes, não dá para falar tudo, porque é muita coisa, mas que tem a ver com essa questão da aposentadoria e do envelhecimento. Agora, para a gente finalizar, eu vou falar um pouquinho de aposentadoria, né? Desse momento aí, a pré-aposentadoria, aposentadoria, o pós-aposentadoria, o que eu vou ser, o que eu vou fazer. A gente se preocupa com a aposentadoria conforme a gente envelhece? Sim ou não? Se preocupa com o que a gente vai fazer? Bastante. Eu estou preparado para ficar em casa ou para fazer uma outra coisa? Então, são vários questionamentos, né? A gente se preocupa com o valor? Muito. A gente sabe que a gente vai perder algumas promoções, né? Que algumas coisas vão deixar de acontecer. Assistência médica, no caso de vocês, continua SAS, né? Tem preocupação com os filhos? Tem, né? Minha mãe pegou e falou assim para mim: ai, tô até vendo a hora que eu parar de trabalhar, vocês me chamando toda hora para cuidar das crianças. Já absorvi, já entendi o recado. Amanhã eu vou precisar, meu marido está viajando e eu não vou poder de forma alguma faltar. Minha mãe trabalha, tem 67 anos e não quer parar.
trabalha na saúde, é técnica de enfermagem, funcionária pública do estado, da prefeitura, já trabalhou em um monte de lugar, não para, é ligada na tomada. Daí eu liguei lá já esperando um não, né? Falei, ai mãe, tô te ligando porque eu achei que ia dar para eu tirar umas horas, mas tá muito corrida, você pode? Ah, porque não sei o que, então eu vou abrir o posto de saúde, depois eu vou falar com a minha chefe e tal. Até 10 horas ela falou que ia me ligar, que ia me mandar mensagem, se ela podia ou não, mas ela não quer cuidar dos netos. Então, assim, e já tem gente, ela vem, né? Claro que ela vem, ela ama os netinhos, mas ela não quer ter essa responsabilidade, é um direito dela. Ela gosta de trabalhar, ela quer ficar trabalhando. Né? Então tem que ser respeitado. Já tem gente que eu atendo que fala, eu não vejo a hora de parar de trabalhar para cuidar dos meus netos, que eu quero fazer comidinha, eu quero fazer nananana. Então assim, tem pessoas e pessoas, né? E cada uma tem o seu jeitão. Então o trabalho implica estar inserido no meio social, foi aquela conversa que a gente teve. É muito importante sim, até eu dei o exemplo do nome, né? Quando a gente se apresenta, a gente fala, eu sou fulana de tal, trabalho em lugar tal, como se o trabalho faz parte da vida da gente. É na relação com o trabalho que o indivíduo se relaciona e constrói sua identidade, por isso que ele é tão importante, né? Quando você fala assim, o que eu vou fazer, né? Porque é uma questão importante para a gente. Ter algo, nos aproxima das outras pessoas, nos aproxima a gente trocar a experiência, essa questão de estar trabalhando. Sensação de pertencimento à classe de trabalhadores. Vocês aqui falaram, nós somos os aposentados da UEL. Vocês já escolheram a classe que vocês são. Né? Hoje estão trabalhadores, daqui para frente vão ser os aposentados. Ou não, eu não quero ser inserida na classe dos aposentados, eu quero continuar trabalhando. Né? Então, são questões aí que vocês têm que pensar, em que classe que eu estou. Ou eu estou naquela classe da viagem, e que tem aquele grupo, né, que quer viajar para tudo quanto é lugar, que só pensa em viagem, que é aquele grupo que se aposentou para fazer isso. Eu estava num curso da prefeitura e tinha bastante funcionário antigo. E na hora da apresentação, eles foram falando, olha, o meu sonho era comprar uma chácara e ficar lá. Eu quero isso agora para a minha vida. Eu já trabalhei a vida inteira. Eu quero morar na minha chácara, no meu sítiozinho lá que eu comprei. Né? Então, são os desejos aí, os sonhos da vida da gente. Mas sentimento de culpação e se sentir útil é muito importante. Isso faz bem. E aí a gente tem que levar em consideração isso. É uma fase de transição. O que eu vou fazer agora? O que é perigoso? O que a gente precisa prestar atenção? Relacionar a aposentadoria apenas com a velhice? Eu estou envelhecendo, mas qualquer pessoa está envelhecendo, né? A gente está envelhecendo desde o momento que a gente nasce. Então, não dá para ficar falando que aposentadoria e velhice são a mesma coisa. Pelo contrário, acho que aposentadoria é uma nova etapa da vida com novas possibilidades. Dificuldade de otimizar o tempo livre. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer na minha casa, sozinha? Meus filhos não ligam para mim, e começa, né? Vamos pensar. Se eu já estou com essa preocupação, o que eu vou fazer? Relacionar a aposentadoria apenas com as perdas e não com as possibilidades de novos projetos de vida, que é o que eu falei que eu ia te falar. Né? Então, relacionar a aposentadoria com novas possibilidades. Eu quero ter um projeto, Lá na Secretaria de Idoso, eu fiquei muito feliz. Teve uma colega que se aposentou mês passado. Na mesma semana que ela se aposentou, ela passou aqui na UEL em Pedagogia. Ela vai fazer faculdade. Ela já é formada em Direito, em Filosofia, e agora ela vai fazer Pedagogia. Ela tem 55 anos, 56. Entendeu? Ela não quer parar. Então, o que eu vou fazer? Quais serão meus projetos de vida? Planejamento é tudo. Se eu quero ficar em casa, ok. Se eu quero voltar para o mercado de trabalho, ok. Mas eu preciso me preparar e me planejar. É uma das coisas que ajuda a gente nesse processo. Nosso projeto de vida deve ser integrado por várias áreas.
planejar as mudanças, estabelecer o que é prioridade, fazer uma mudança de cada vez. Comece planejando o seu dia toda manhã, né? Porque às vezes a gente fala, ai, vou fazer tanta coisa, né? Vou entrar na academia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou aprender a nadar, vou aprender a andar de bicicleta, né? Teve uma pessoa que falou que aprendeu a andar de bicicleta. Vou fazer um esporte, ok, mas calma, senão você faz tudo num mês, depois sobra o resto da sua vida aí, né? Vamos com calma, vamos planejando. Acho que não precisa correr tanto. Planejamento pessoal é tudo. A gente pode ter mais tempo para cuidar da saúde, que legal, né? Sei lá, é uma hipótese. Potencializar as minhas qualidades. Eu, por exemplo, eu trabalho desde muito nova e sempre estou trabalhando e estudando. Então, e eu gosto, eu sei que eu tenho uma facilidade por trabalhos manuais, assim. A minha avó me ensinou a fazer crochê, tricô, costurar, eu sei, mas eu nunca tive tempo de aprimorar e de fazer nada. Então, meu sonho, gente, e eu me aposento cedo igual vocês. Com um tempo de serviço, eu vou ter 30 anos com tempo de serviço com 48 anos. Então, eu penso que eu vou trabalhar até 53, 54, no máximo. E eu quero fazer todos esses cursos, corte e costura, que eu já estudei muito, já trabalhei muito. Corte e costura, patchwork, pintura, que vai me dar muito prazer. Eu acho que eu vou ficar aí atrás desses cursos, querendo aprender coisas novas, e cada um tem o seu jeitão. Um vai querer estudar, outro vai querer um novo trabalho, outro vai querer aprender uma coisa. Talvez eu queira cuidar dos meus netos, sim, porque eu sempre trabalhei com minhas criancinhas muito pequenas, elas ficavam no berçário o dia inteiro, desde os 4 meses. Então, talvez eu queira cuidar de bebezinho de novo, porque sempre uma vida muito corrida, né? Então, assim, cada um vai ter um desejo, uma expectativa e um plano aí para essa nova etapa da vida. Mas que o planejamento é bem legal, né? A gente planejar para não sofrer com as coisas. E agora algumas perguntas que eu faço para vocês. Eu sou feliz. Vocês são felizes no que vocês estão fazendo hoje? Meus objetivos e planos ainda são válidos para a minha realidade? Do que eu tenho aberto mão em função das atuais opções? O que eu posso fazer que depende de mim para alcançar meus objetivos? Tarefa de casa aí para vocês pensarem, né? Como que vocês estão pensando essa nova fase? O que vocês querem fazer? Vocês estão dando os passos que dependem de você? Porque aquela coisa de depender do outro, me poupe, aquilo já está superado, né? Ah, eu só vou ser feliz se meu filho casar com tal pessoa, arrumar um emprego tal, se o meu marido for assim. Bom, gente, daí... Porque se a gente ficar esperando do outro, a chance é muito menor, né? Então, o que a gente tem que fazer para tentar ser mais feliz nas várias áreas aí da nossa vida, para alcançar nossos planos, nossos objetivos, que depende da gente. Porque quando a gente joga a responsabilidade para o outro, fica mais difícil. Vocês estão copiando? Pode? Né? E como que vocês estão dividindo a vida de vocês? Vocês ajudam a entregar. Essa é a tarefa de casa, vocês vão levar para casa. Né? Então, quanto de energia que eu estou disponibilizando para a minha família, para o meu lazer, para o meu trabalho, para a espiritualidade, para a saúde, ou outras áreas que eu não falei aqui, tá? Outras áreas. Tem saúde, tem família, tem lazer, tem trabalho, tem espiritualidade. E eu quero que vocês façam essa pizza aí dividindo, ó. Quanto que vocês querem doar para a família, para o lazer, para o trabalho, para a saúde? Só uma reflexão para vocês fazerem e levar para casa. Ah, eu fiquei muito ausente, então eu vou me dedicar mais à família. Ou nossa, eu quero trabalhar, eu tenho um projeto novo de trabalho, eu vou me dedicar muito ao trabalho daqui para frente. Questão da espiritualidade, né? É importante também. Aí vocês pensam, façam um pouquinho essa reflexão, né?
aonde que eu tenho que colocar mais energia, onde eu tenho que ter mais foco para eu conseguir alcançar meus objetivos. Tarefa de casa, vou deixar para vocês pensarem quem conseguir fazer aqui. Com a aposentadoria, entramos numa nova fase que traz possibilidades de dar novos rumos e sentidos à vida, integrar-se a um novo contexto, projetar a vida olhando para um outro caminho. Ai, volto. Vocês podem colocar outras coisas, gente. Para você fazer do seu jeito. Você quer responder como se fosse hoje? Se você tem alguma coisa que você quer fazer agora, responde agora. Se você quer pensar nisso a partir do momento que você se aposentar, também você pode. E ali pode ser maior, aqui vocês vão dividir do jeito que vocês acham interessante. Esse daí é só um modelo. Posso. Essa? Aqui eu coloquei ali, ó, construir e desconstruir alguns conceitos e filosofias de vida, né? Porque assim, gente, eu aprendo todo dia com as pessoas mais velhas. Vem aquela pessoa idosa que mal sabe ler e escrever, mas tem uma experiência de vida tão grande e que às vezes dá uma lição ali na gente que você fica até assim, meu Deus, eu não tinha pensado por esse lado, não era assim, né? A gente fica tão, às vezes, bitolada numa coisa, assim, e eu acho que as pessoas mais velhas, elas aprendem a ter essa sabedoria de vida, esse amadurecimento, e por um lado bom, né? O que tem também, algumas vezes, aquele lado ruim. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Por isso que eu coloquei a Gabriela, né? Sempre eu gosto de falar da Gabriela. Que é não mudar, né? Aquela pessoa idosa que é resistente. Muitas vezes eu tenho uma oficina que é toda segunda-feira, que é a oficina de qualidade de vida e cidadania. E às vezes saem alguns temas muito polêmicos, e daí tem aqueles idosos muito resistentes, muito religiosos, muito, né, que tem alguns daí certos posicionamentos até preconceituosos. Então, quando a gente coloca ali construir e desconstruir, nesse sentido mesmo, da gente avaliar um pouquinho os valores, né, eu acho que é importante a gente fazer isso ao longo da nossa vida. Não é porque é idoso que não pode mudar. Eu acho que idoso pode mudar sempre. Eu tive uma avó, eu tive uma relação muito prazerosa com a minha avó, que faleceu ano passado. Ela era minha vizinha e minha avó era a pessoa mais moderna que eu já conheci. Minha avó morreu com 94 anos. Mas tinha coisa até que assim, eu vou contar para vocês, mas eu ficava assustada. Ela fez um book quando ela tinha 80 anos, ficou lindo. Ela fez 3 plásticas, porque ela gostava de se cuidar, mas também não tinha vergonha nenhuma de falar da idade dela. E esse book ficou lindo, a gente apresentou o book na festa de 80 anos dela, nananã. Quando passou uns 3 anos, a minha prima falou assim, cara, eu vou pregar uma peça na avó, que eu falei, o que você vai fazer? Eu vou perguntar se ela não faz um nu artístico para a terceira idade. Eu falei, não, você não vai fazer isso. Ela falou, vou. Eu falei, claro que a avó não vai aceitar. Mas a minha avó ficou, eu quero, foi a primeira coisa. Mas eu vou fazer sim, porque é muito legal, porque a gente tem que ter vergonha do corpo da gente, porque eu não sei o que. Mas deu uma aula sobre, sei lá, vaidade, sexualidade, uma pessoa de 83 anos. Então, assim, né, tem idosos e idosos, tem pessoas e pessoas, mas quando a gente põe construir e desconstruir, justamente até para a gente acompanhar esse movimento da sociedade, do mundo moderno, né? E não ficar naquela casinha encolhidinha, sozinha. Porque, às vezes a gente vê muito idoso que fala assim, porque no meu tempo, não é assim? Essa é uma outra palestra que eu falo, é comunicação com os idosos. Porque no meu tempo era assim, porque só no meu tempo era legal. Então, daí eu acho que há um sofrimento nessa fala também, a gente precisa evoluir. Então,
Prestar muita atenção nisso. A aposentadoria, ela deve ser uma fase de novas possibilidades, dar novos rumos, integrar-se a um contexto e projetar a vida olhando para um novo caminho. Não é porque aposentou que parou. Você pode fazer 1000 coisas depois que você se aposentar. Eu estou voltando? Aí. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar coisas do fundo do baú. Eu dei meu exemplo aqui, talvez eu mude, não queira fazer artesanato, queira fazer uma outra coisa, né? Mas cada um aí vai ter seu desejo. Alguns aspectos negativos que podem ocorrer após a aposentadoria que a gente precisa ficar atento. Autoestima diminuída, né? Fica muito em casa, não se arruma mais para ir trabalhar, não pinta mais o cabelo porque não vai ver o pessoal do trabalho. Né? Os homens ficam só dentro de casa, né? Oi? De pijama. E daí a autoestima vai diminuindo. Não considerar-se mais útil e produtiva. Agora não trabalho mais, não presto mais para nada. Também não é legal. Prender-se a lembranças do dia do trabalho. Ficar só lembrando. Porque na época que eu trabalhava era assim, porque no meu trabalho era assado, porque não sei o quê. Daí vai acabar ficando um chato, né? E doente. Então, prestar atenção. Se começar muito com esses comportamentos, precisa ir pedir ajuda, né? Precisa fazer uma autoavaliação. Se não der conta de mudar sozinho, precisa de ajuda especializada. Restringir sua história de vida apenas ao campo profissional. Ótimo, o trabalho faz parte da vida de todo mundo, é enriquecedor, grande parte da nossa vida a gente viveu no trabalho. Mas também eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha. Tem outros papéis também que eu desenvolvo, além de assistente social, Prefeitura de Londrina. Eu não nasci assim, né? Eu tenho uma família, então eu também parei de trabalhar, ok, me aposentei. Mas eu preciso dar um novo rumo, não vou ficar só me queixando agora por não estar mais nesse papel. Opa! Reconstrução dos projetos de vida. O que eu vou fazer daqui para frente? É realmente reconstruir, é ver novas possibilidades, oportunidades de novos relacionamentos. Eu vou conhecer o grupo lá da ginástica, da natação, eu vou participar do grupo da igreja, sei lá, vou ter um grupo lá. Não sei o grupo de vocês, estou dando aqui vários exemplos. Realizações de atividades fora do âmbito do trabalho. Olha o voluntário lá que você falou. Né, que saem todos, né? Saem todos. Vai mudar. Não. Na verdade, trabalho muito ligado à obrigação, porque daquilo torna por dia, sabe? A hora que eu quero. Não, eu acho que tem que pôr, porque tem gente que gosta de fazer esse tipo de trabalho, né? Eu penso assim, quando eu aposentar, que é um ano, acho que vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Só não vou me empolgar a fazer. Não sei por que o pessoal está com esse monte de... Porque tem muitas coisas para fazer. Eu só não vou empolgar mais. Então, mas você já tem isso bem claro, mas tem outras pessoas que ficam com essa... Por exemplo, a minha mãe, que é o caso que eu falei, ela tem 67 anos, ela não sabe ficar sem trabalhar. E ela não quer parar porque ela sabe que ela vai sofrer a hora que ela parar. Mas ela mora sozinha, meu pai faleceu, ela não vai ter tanto trabalho assim. Ela nunca foi assim, dona de casa, ela sempre trabalhou. Então ela fica pensando, meu Deus, o dia que eu não tiver mais que trabalhar, o que eu vou fazer? Então tem pessoas que têm isso muito forte. Você já está bem resolvido, pelo que eu percebi. Então aqui, sei lá, tem gente que vai gostar de viajar, também vai gostar de voluntariado, tem gente que vai trabalhar em outro emprego, tem gente que vai procurar os programas, hábitos esportivos, viagens, aí tem um leque de alternativas. Para a gente terminar, gente, o planejamento e a preparação da família pode contribuir para que o processo da aposentadoria possa ocorrer de uma maneira menos impactante. Quando a gente deixa tudo planejado, conversado, eu acho que a família também acaba se adaptando a essa nova fase.
preparando-se com antecedência, reduzindo gradativamente suas atividades rotineiras, é possível abrir um espaço descobrindo a que se dedicar, né? O que eu quero fazer agora, nessa nova etapa da minha vida. Ou eu não quero fazer, né? Não estou obrigando vocês a fazerem algo. É uma questão de escolha pessoal. A aposentadoria pode se apresentar como um tempo de reconstrução de novos investimentos e descobertas. Acho que é isso que você queria dizer também. Né? Isso, de um novo caminho. Até pode. Pode optar, e não aquela regrinha, né? Que você se aposentou, só tem que sair para viajar e para ficar com a família, né? Você pode ter aí um leque imenso de possibilidades. Pessoal, agora eu vou passar para vocês, se vocês quiserem, os telefones do Centro de Convivência, mas eu vou deixar, eu queria que vocês anotassem, principalmente do Conselho do Idoso, né, se vocês quiserem, 3375-0283. 3375, Centro de Convivência, o da Oeste ou da Leste? Ó, você é mais, o da Oeste é mais perto. 3375-0334. Isso. Secretaria Municipal do Idoso tem um telefone, Promotoria de Defesa, Disque 100. Vocês sabem a historinha do Disque 100? É um número que não dá para escolher. Qualquer violência contra a mulher, contra a criança, e contra adolescente, contra idoso, só 100. A denúncia vai cair lá em Brasília e Brasília vai remeter para o município da ligação. Então, qualquer abuso, qualquer violência que vocês verem sobre com criança, adolescente, mulheres, negros, idosos, índios, quilombolas, né? Qualquer tipo de violência, Disque 100, não precisa falar o nome, a denúncia pode ser sigilosa. Vocês só falam o endereço da onde vocês estão presenciando que aconteceu a violência. Bem facinho de lembrar. Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que esse grupo aí dê certo, que vocês continuem se reunindo, trabalhando essas questões relativas à aposentadoria, o envelhecimento, que quando mais a gente se empodera, quanto mais a gente tem acesso às informações, né, aos conteúdos, e a gente faz essa troca, né, consegue ouvir as outras histórias, compartilhar com os colegas, fortalece aí para essa nova fase da aposentadoria de vocês. Muito obrigada, tá? Obrigada.